Paz do Senhor para todos. Estamos de volta mais uma vez com as nossas lives. Só que hoje não é sábado, hoje é sexta-feira. Mas hoje estou fazendo uma live diferente daquelas lives que eu faço. A gente está estudando o livro de Mateus, você sabe, todo sábado. Mas hoje é uma live especial. O título dessa live de hoje é tempo de reescrever sua história. É tempo de reescrever sua história. É a primeira live do ano de 2026 e eu tenho certeza que essa live vai te abençoar profundamente. Então, já quero começar, eu quero que você pegue a sua Bíblia e já deixa aberto aí nos dois textos que eu vou dizer para você aqui agora, que é Gênesis 18, do 9 ao 15, e Hebreus 11, versículo 11. Mas antes de a gente entrar no texto, eu quero começar essa live aqui fazendo uma ponderação com você, para que você possa pensar já sobre o título dessa live de hoje. Você sabia que se a sua história fosse contada por um amigo seu e por um inimigo seu, ela teria enfoques completamente diferentes? Você sabia disso? Se duas pessoas conhecessem a sua vida profundamente, uma fosse sua amiga ou outra fosse a sua inimiga, vamos dizer assim. E se elas fossem contar a sua história, elas contariam de uma maneira totalmente diferente. Se seu amigo contasse a sua história, ele ia enfatizar as partes boas, ele ia enfatizar os seus pontos fortes, os seus pontos positivos, as suas qualidades. Se fosse a sua história fosse contada por um inimigo, certamente ele enfatizaria os seus erros, tentaria mostrar a pior parte de tudo que aconteceu na sua vida. Mas o que eu quero conversar com você hoje nessa live não importa como um ou outro contaria sua história, como um amigo contaria ou como um inimigo contaria sua história, mas o mais importante é como Deus conta a sua história. Como Deus contaria a sua história. E aí, eu quero que você abra sua Bíblia aí, nesses dois textos, Gênesis 18, do 9 ao 15. Então, vamos primeiro para Gênesis 18, do 9 ao 15, que diz assim: Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que Sara riu? Dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que você riu. E aí, lá em Hebreus 11, versículo 11, a mesma história sendo contada. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, para quem está chegando agora, nós estamos lendo dois textos, né? Nós lemos Gênesis 18, do 9 ao 15, e Hebreus 11, versículo 11. Então, para nós entendermos o que está acontecendo aqui nesse texto, dois textos retratando o mesmo assunto. Um no Antigo Testamento, em Gênesis, e outro no Novo Testamento, em Hebreus. Os dois textos, eles mostram um episódio
sendo contado de forma completamente diferente. No primeiro texto, nós vemos uma Sara que riu da promessa, duvidou da promessa, depois que foi confrontada, né, pelo anjo do Senhor, ela fica com medo e ainda mente, ainda diz que não riu, na realidade ela riu. Então ela tentou mentir para Deus ali, dizendo que não tinha rido, mas na realidade ela riu. No segundo texto, a gente já está vendo lá em Hebreus a mesma história reescrita, mas muito tempo depois, após o arrependimento de Sara. Então nós vemos uma Sara diferente aqui em Hebreus. Uma mulher cheia de fé, uma mulher que se apega à promessa, uma mulher que se torna mãe de muitas nações, porque Abraão foi o pai e ela era a esposa de Abraão, e foi através dela, né, que foi gerado a promessa que Deus tinha para Abraão. O que foi reescrito não descreve em nada um momento de dúvida de Sara. Isso é muito importante, gente. Eu quero começar essa live esse ano com esse título, né, bem sugestivo, Reescrevendo a Sua História, fazendo você entender que a Bíblia está recheada de histórias assim. Você vê a mesma história sendo contada de forma diferente. No primeiro episódio, Sara está duvidando da promessa, está rindo, está mentindo para Deus. No segundo texto, Sara está recebendo a promessa, cheia de fé. Que coisa linda, gente. Então, para Deus, o importante foi não as dúvidas de Sara, não foi a mentira de Sara, não foi o riso de descrença de Sara. Para Deus, o mais importante foi em que Sara se tornou. Marise está aí com a gente, está dando feliz ano novo. Feliz ano novo, Marise. Thaís também está aí. Feliz ano novo para vocês. Então nós vemos aqui uma mulher chamada Sara vivendo momentos diferentes na vida dela. E quando Deus conta essa história, Deus conta a história enfocando a parte boa, enfocando o arrependimento de Sara, enfocando a fé de Sara. Eu e você também, ao longo de 2025, nós tivemos momentos ruins, nós tivemos momentos difíceis na nossa vida, mas por meio do arrependimento, por meio de uma mudança de mentalidade, uma mudança de rota, Deus quer reescrever uma nova história pra gente. O que acontece todo início de ano, né? As pessoas acham que só pelo fato de o ano estar mudando, tudo será diferente porque o ano está mudando. Não, gente. O ano vai mudar de qualquer maneira. Não é a mudança de ano que provoca mudanças na nossa vida. Na realidade, quem precisa provocar as mudanças na vida somos nós, com a ajuda de Deus. Eu fiz você entender aqui, agora, com esses dois textos, quem chegou aí, anota aí. Anota os dois textos que a gente leu, porque é muito importante você entender essa mensagem hoje. Gênesis 18, de 9 a 15, e Hebreus 11, 11. Deus está sempre reescrevendo a nossa história. E o mais interessante de Deus é que Deus, ele não fica lembrando os nossos momentos baixos. Deus não fica lembrando os nossos piores momentos. Deus lembra os nossos melhores momentos. Eu mesma tive 3 filhos. Tive Rafaela, Isabela e Lucas. Eu já passei muitos momentos difíceis sendo mãe. Muitos momentos mesmo, né? Meus filhos já estão adultos. As 2 meninas já estão adultas. Lucas tem 15 anos. Eu passei muitos momentos difíceis com os meus 3 filhos. Mas quando eu penso nos meus filhos, eu só lembro que eles agora estão grandes, que eles agora estão adultos. Eu só lembro que eles cresceram, que eles se desenvolveram, porque a vida, na realidade, é crescimento. Então, eu como um ser humano normal, né, um ser humano normal, quando eu vou pensar sobre os meus filhos, eu não fico lembrando de coisa ruim, de coisa triste, eu fico lembrando dos momentos bons que eu tive com os meus 3 filhos.
né? Eu tive momentos difíceis? Tive, de ficar acordada de madrugada, de limpar vômito de criança, não sei quantas vezes, de febre, de ir para o hospital desesperada com filho, tanta coisa que já aconteceu, mas quando eu olho para trás, eu só lembro agora o quanto eles cresceram e se desenvolveram. E do mesmo jeito, Deus faz isso. Eu provei para vocês nesses 2 textos, e eu poderia apresentar aqui vários textos, né, falando sobre isso, da situação de uma pessoa, que foi Sara. Sara, quando recebeu a promessa de Deus, que ela seria mãe, quando o anjo visita Abraão na tenda dele, diz que eles iam ser pais e ela ia ser mãe, ela não acreditou. Ela falou, impossível isso, eu já sou velha, não tenho mais costume das mulheres, meu marido também é velho, quer dizer, não tem nada a favor da gente. E ela riu. E quando o anjo perguntou, você riu daquilo que eu falei? Ela disse, não, eu não ri. Então ela mentiu, quer dizer, foi um pecado atrás do outro, né? Foi a descrença, foi a falta de fé, foi a mentira. Mas quando Hebreus conta essa mesma história, lá em Hebreus 11:11, fala de uma mulher cheia de fé que alcançou a promessa. Isso quer dizer o quê? Que Deus ele está mais interessado na nossa evolução, no nosso amadurecimento, no nosso arrependimento, do que nos nossos erros. Na realidade, Deus não terminou a obra que ele tem nas nossas vidas. Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo avançada em idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. E era disso que Deus estava se lembrando. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. O nosso Deus, ele não fica lembrando das partes tristes da nossa vida. Ele não fica jogando na nossa cara, você errou, você lembra que você fez isso? Você lembra que lá no passado você fez isso? Deus não é assim, definitivamente, Deus não faz isso. Deus não é assim. Então, nós precisamos entender, pensar, focar na fidelidade de Deus. Eu vou deixar acenar aí o pessoal que está aqui, né? Pastor Luciano, o evangelista Michael também está aí com a gente, Deus abençoe. Então, gente, nós precisamos entender que os heróis da fé, eles não foram pessoas perfeitas. Eles não foram, definitivamente não foram. Os heróis da fé não foram pessoas perfeitas. E nós também não somos perfeitos. Mas os heróis da fé superaram o impossível por causa da sua fé. E nós também podemos superar o impossível. Nós também podemos, com a ajuda de Deus, se nós tivermos fé em Deus. Então, hoje é tempo de reescrever a nossa história. Nós começamos um novo ano, mas como eu disse aqui no início, não é porque um novo ano começou que tudo vai mudar. Se nós não mudarmos com a ajuda de Deus, tudo será igual, vai ser a mesma coisa. E Deus não quer isso. Deus quer reescrever a nossa história. Deus está com a caneta, né, na sua mão, com uma história nova pra gente, com uma história maravilhosa para nós. Na realidade, essa história foi escrita muito antes do nosso nascimento. Deus escreveu no seu livro, Salmo 139 fala sobre essa realidade. Ele escreveu no seu livro tudo o que ele queria a respeito da gente. Só que nem todo mundo termina a sua vida alinhado com aquilo que Deus escreveu para ele, você entende? O meu grande objetivo na minha vida é estar alinhado com aquilo que Deus escreveu para mim. É difícil porque às vezes as circunstâncias não nos ajudam. Muito pelo contrário, né? As circunstâncias, elas querem nos fazer acreditar que a gente não será capaz. Mas a história de Sara, que eu li aqui com vocês agora no início, mostra que é possível sim superar as circunstâncias, superar os prognósticos, né? Os prognósticos, superar as falas, as vozes, os pensamentos que as pessoas têm a nosso respeito. É possível sim. Agora, para você reescrever sua história, e as minhas lives, né, e as minhas palavras, eu procuro focar sempre no lado prático da vida, para que a gente possa trazer isso para a nossa vida e colocar em prática e realmente alcançar níveis maiores. O que a gente precisa levar em consideração para reescrever a nossa história? Muitas coisas precisam ser levadas em consideração. Primeira coisa que você precisa levar em consideração
quando você intentar reescrever uma história na sua vida. Você vai enfrentar tensão. Você vai enfrentar tensão. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, toda vez que você se levanta para estar acima das suas circunstâncias, toda vez que você se levanta para dizer assim, cara, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais essa história para mim, eu preciso reescrever a minha história, você precisa entender que você vai enfrentar tensão. A vida é feita de tensão. Mas não é porque a vida é feita de tensão que ela não é boa, que ela não é maravilhosa. Mas só que a gente precisa afinar essa tensão. É preciso a tensão certa para cozinhar. Existem alimentos, né, que você precisa fazer numa certa temperatura, senão o alimento não fica bom. Quando você vai fazer um bolo, tá lá na embalagem do bolo, aquela massinha pronta que a gente compra para fazer, a temperatura ideal para o forno está. Quando você vai fazer um prato, né, você precisa saber qual temperatura que aquele prato tem que estar para ficar uma boa comida. Vou dar alguns exemplos de tensão, né? Para o seu carro funcionar, precisa uma certa tensão, uma combustão interna para que o seu carro funcione. A boa música também nasce da tensão certa. Violinos, teclados, violões precisam da afinação certa para tocar uma boa música. Eu já toquei violão um tempo, né, lá atrás, na minha juventude, e para a gente afinar a corda do violão, você vai ali tocando, dedilhando, você vai escutando o som daquela corda e você vai apertando e regulando aquela corda na tensão ideal para que o som saia de uma maneira melodiosa. Senão, fica tudo fora do tom e fica horrível. Então, todos os instrumentos musicais para tocar bem precisa da tensão certa. É a tensão que mantém o nosso corpo funcionando. Os pneus do nosso carro precisam ser calibrados na tensão certa, na calibragem certa, para encarar a estrada. Porque se o pneu estiver vazio demais, ele pode ser cortado na estrada. Se ele estiver cheio demais, ele pode ficar muito duro e explodir, provocando um acidente. Então, toda a nossa vida ela é feita de tensão. A vida é feita de tensão, né? Quando duas pessoas resolvem manter um relacionamento, se casarem, por exemplo, vai ter tensão aí, né? Vai ter tensão. E quando a tensão entre essas duas pessoas está afinada, aí que surge o relacionamento saudável. Porque hoje tem pessoas que não vivem bem no seu casamento, porque elas não tensionaram a relação no momento que tinha que tensionar para ter um bom relacionamento, né? Tem uma lição no livro Mulher Única, no curso Mulher Única, que fala sobre essa questão da tensão, que é a crise da fusão. Se a fusão não acontece logo no início do casamento, muito dificilmente ela vai acontecer lá no final. A tendência é que os dois se separem, não fiquem juntos. Porque a fusão, ela vai doer de certa maneira. Na realidade, são duas pessoas que vão precisar se fundir em uma só, né? E se eu quiser me colocar como uma pessoa que tem razão em tudo, acabou meu relacionamento, né? Se o outro quiser fazer a mesma coisa, acabou meu relacionamento. O relacionamento só vai ser saudável se eu me tensionar na medida certa, se o meu companheiro também se tensionar na medida certa, para que a gente toque uma melodia harmoniosa. Se isso não acontecer, não vai dar certo. Então, o que a gente precisa fazer? Se você sabe que para reescrever a sua história vai ter tensão, o que você precisa fazer? Primeiro, a chave é nós precisamos ajustar essa tensão. Eu estou vivendo a minha vida. Vou reescrever a minha história. Vai ter tensão. Gente, se prepara para isso, vai ter. Toda vez que você quer crescer,
toda vez que você quer mudar, toda vez que você quer melhorar, toda vez que você quer sair de um ponto A para um ponto B, vai ter uma tensão, vai ter uma força te puxando para baixo, né? A própria gravidade vai te puxar para baixo, né? Mas se não fosse a gravidade, a gente também não ia ter como viver aqui no planeta Terra. Então você entende que é necessário ter tensão? O foco é como eu vou usar essa tensão ao meu favor, usando a energia no lugar certo, ajustando de maneira que coopere com os meus objetivos, focar na minha força, direcionar a nossa vida. Vai ter ira? Vai, direciona essa ira para o lugar certo. Vai ter tristeza? Vai, direciona essa tristeza para o lugar certo. Vai ter alegria? Vai, direciona essa alegria para o lugar certo. Tá entendendo? A chave aqui, para você reescrever a tua história, sabendo que você vai enfrentar tensão, é afinar essa tensão, é ajustar essa tensão. Porque na realidade, gente, a paz não é falta de tensão, é autoridade sobre o caos. O que é paz? É autoridade sobre o caos. Você tem conflitos, mas você dorme bem, você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Você tem autoridade sobre o caos. Você organiza o caos. Você não se rende ao que está ruim, ao que está errado. É ajustar a tensão. Eu estou com raiva. Aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateada. Canaliza essa raiva para o lugar certo. Canaliza essa ira para o lugar certo. Uma vez, eu conto sempre isso lá no MCL com as meninas. Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu não tinha nenhuma faculdade, só tinha o segundo grau técnico, que era o curso normal, né? Que os professores faziam, técnico. Uma professora na escola me distratou, porque ela disse assim, você não tem direito de opinar porque você nem faculdade tem. E ela falou isso na frente de todo mundo, né? Dentro de um conselho de classe. Eu fiquei muito chateada, eu estava no início da minha carreira, eu tinha 20 e poucos anos quando eu passei no concurso para professor, e ela falou isso para mim, e eu fiquei muito chateada, fiquei com muita raiva, gente. Eu posso dizer que eu fiquei com ódio naquele dia, da forma como ela falou, no momento que ela falou, porque ela falou realmente para me humilhar, dizendo que eu não tinha como dar uma opinião ali no conselho de classe, porque eu não tinha formação para isso. Agora, ela foi muito ignorante, porque eu tanto tinha como opinar, porque eu sou uma servidora pública. Eu não estava ali por favor, né? Eu passei no concurso público, disputei a minha vaga com milhares de pessoas e alcancei aquele lugar ali. Mas ela foi ignorante falando isso. Eu fiquei com muita raiva, mas o que eu fiz? Eu canalizei isso para o lado certo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Parei de ficar ouvindo que eu não tenho formação nenhuma. Vou fazer minha faculdade. Fui fazer minha faculdade com muito sacrifício, já tinha filhos pequenos, né? E a história é longa, mas eu fiz. Gente, toda vez que eu tinha vontade de desistir, porque não é fácil você trabalhar o dia todo, fazer faculdade com filhos pequenos, com marido e com casa. Não é brincadeira. Mas toda vez que me dá vontade de desistir, vinha a voz dessa colega de trabalho, dizendo, você não tem formação nenhuma. Você não tem formação nenhuma. Toda vez que eu me dava vontade de desistir, eu lembrava dessa voz falando pra mim, você não tem formação nenhuma. Você não pode opinar. Gente, eu canalizei a minha raiva pro lugar certo. Eu poderia ter batido boca com ela, ter brigado com ela, feito um monte de coisa, mas eu não fiz. Eu canalizei a minha ira pro lugar certo. E terminei a minha faculdade. E gostei tanto que fiz outra, e gostei tanto que fiz outra, gostei tanto que fiz uma pós e estou estudando até hoje, porque eu amo estudar. Então, eu estou contando isso para vocês aqui nessa live, para que você entenda que a nossa vida, ela vai ter tensão. Agora, o que você vai fazer com isso? Você precisa ajustar essa tensão para que você alcance o seu objetivo. O reino de Deus é tomado à tensão. Bom, parafrasear o que Jesus falou, o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Até para você entrar no céu, você precisa fazer força. Jesus morreu na cruz por nós? Morreu. A salvação é pela fé? A salvação é pela graça? Mas tem a parte que a gente precisa fazer também.
Então, o reino de Deus também é tomado a tensão. Então, para reescrever a nossa história, você precisa aprender a lidar com a tensão. Tensão. Alessandra, como que eu vou fazer para lidar com a tensão na minha vida? Sabe como você vai fazer? Você vai viver com intenção. Olha que coisa legal, gente. Que dica legal que eu tô dando para vocês aqui agora. Você sabe que vai ter tensão, sabe que vai ter luta, você sabe que vai ter dificuldade. Então você vai viver com intenção. O que é esse in? Na língua portuguesa, esse prefixo in fala de negação, por exemplo, infeliz, que não é feliz, né? Mas também esse prefixo in, ele dá a ideia de movimento para dentro. Por exemplo, introduzir, injetar, né? Esse in dá a ideia de movimento para dentro. Então, quando você vive com intenção, você pega a atenção e movimenta essa tensão a partir de dentro. Essa é uma chave para você reescrever a sua história, sabendo que vai ter tensão. Então, viver intencionalmente, viver com um propósito, viver por um objetivo, viver por um desígnio. Viver intencionalmente não é viver sem tribulação, mas saber equacionar essa tribulação para que ela coopere para o seu bem. Para você para você subir qualquer lugar, você precisa se flexionar. O joelho, o pé, a perna se flexiona para você subir. Então vai exigir alguma coisa de você. Para você se esticar, você tem que se comprimir, né? Quando você se espreguiça, né? Primeiro você estava assim e depois você precisa. Você está entendendo? Para você ser exaltado, você precisa se humilhar. Isso é tensão. Com intenção. É viver com intenção. Qualquer movimento que você vá fazer vai requerer tensão. É a nossa luta contra a gravidade, né? E eu posso dar um exemplo clássico aqui para você sobre isso, de uma coisa que todo mundo conhece e você vai entender na hora que eu estou falando aqui, resumindo tudo que eu falei agora. O avião, ele só decola contra o vento. Um avião, para decolar, ele só decola contra o vento. Ele não decola a favor do vento, ele decola contra o vento. Então, gente, nós precisamos usar a tensão a nosso favor. O que é necessário para reescrever a minha história? É tempo de reescrever a minha história, Alessandra. É tempo. Para você reescrever a sua história, você precisa entender que você vai enfrentar tensão. É a primeira lição aí. A segunda coisa que você vai enfrentar quando você quiser reescrever a sua história, fazer mudanças significativas na sua vida, é que vão tentar te intimidar. É uma live bem realista para você levar para sua vida. É a primeira live do ano. Vão tentar te intimidar. A intimidação, ela é uma arma poderosa. Por quê? Porque a intimidação, ela faz com que as pessoas recuem. A intimidação, ela faz com que as pessoas se retraiam. A intimidação, ela faz com que as pessoas se anulem. Você está entendendo? Foi a história que eu acabei de contar aqui. O que aquela professora estava intencionalmente querendo fazer comigo, né? Naquele momento, há muitos anos atrás. Ela quis, dizendo aquilo para mim, me intimidar. Ela quis me colocar no meu lugar, tipo assim, fica no seu lugar. Porque vocês sabem que quando a pessoa vive com propósito ou com intenção, ela se destaca. Onde ela estiver, em qualquer coisa que ela vá fazer,
em qualquer setor de trabalho que ela cair, ela vai se destacar. Então, a pessoa, né, algumas pessoas, elas vão tentar te intimidar. Quando você quiser crescer, mudar, né? Quando você quiser reescrever partes da sua vida, partes da sua história, as pessoas vão tentar te intimidar. Um exemplo bíblico que eu posso dar para isso, Davi e Golias. Davi e Golias é uma história muito conhecida, até quem não é crente conhece essa história, né? Golias, ele tenta intimidar Davi como? Falando, né? Falando. É esse que aí que vocês vão mandar pra mim? Esse garoto? É esse menino que vocês vão mandar pra lutar contra mim? Eu vou dar sua carne para as aves do céu. Então ele começa a intimidar Davi, para colocar medo em Davi. Porque a intimidação faz as pessoas se retraírem. A intimidação faz as pessoas recuarem. A intimidação faz as pessoas se intimidarem, paralisa as pessoas. Então Golias, como um hábil soldado, ele tinha muito tamanho, ele estava acostumado a intimidar as pessoas. Só que com Davi foi diferente. Davi não caiu na intimidação de Golias. Davi sabia quem ele era. Davi, apesar de ser muito novo, ele conhecia a sua identidade, ele sabia quem ele era e sabia quem era Deus. Então ele evocou isso, ele falou, olha, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Israel, os exércitos do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Ele apela para a sua identidade. Eu tenho aliança com Deus. Eu fui circuncidado, eu sou judeu. Eu fui circuncidado, eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. A Cida colocou aí, ó, que pensou em Davi e Golias. Na hora, né, Cida? O que vem na nossa cabeça, a história mais forte sobre isso é essa, né, na Bíblia. A intimidação, realmente, ela nos paralisa. Mas Davi, ele não foi intimidado, ele não se deixou intimidar, não. Eu sei quem eu sou, eu sei meu propósito. Gente, quantas vezes você já passou por isso? Vem cá, quem tu pensa que é? Se fosse você, nem dava opinião. Você não é ninguém. Quem é você na fila do pão? Né? Tem muita gente que ela não é protagonista da própria vida e ela quer intimidar os outros. Sabe? Isso é muito comum quando você está reescrevendo a sua história. Um outro exemplo, nessa mesma história de Davi e Golias, foi o irmão de Davi. Olha só, de quem Davi nem esperava, né? No caso aqui foi Eliabe, né? O irmão mais velho de Davi tenta intimidar Davi também. Vem cá, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O que você está fazendo aqui? Quer dizer, Eliabe, o irmão mais velho, era um soldado preparado, estava ali e não teve coragem de enfrentar. Porque Golias, ele estava ali pedindo um combate corpo a corpo. Isso acontecia muito nas guerras antigas. Para poupar os soldados, o que se fazia? Vem um soldado de um exército, vem o soldado de outro exército, né? O melhor soldado lutava um contra o outro, quem ganhava, o exército ganhava ou perdia. Então isso era muito comum, né, nas guerras antigas. E Golias, como ele era grandão, né, e ele já tinha vencido muitas guerras, né, para os filisteus, a Bíblia fala isso, ele se valia pelo seu tamanho. Então ele falou, não tem nenhum homem aí que lute comigo, né? Estava bem convencido de quem ele era. E tentou intimidar Davi. E Eliabe, que era irmão de Davi, também tentou, apesar de ser irmão dele. Porque, gente, intimidação vem da família também, tá? Não fique na Alice, no País das Maravilhas, achando que só porque tem teu sangue vai te ajudar, não. Só porque tem teu sangue, vai te animar, vai te colocar pra cima. Esquece isso, nem sempre, tá, gente? Porque nosso sangue até pernilongo tem. Então, esquece isso. Em relação à intimidação, ela pode vir de qualquer lugar, de qualquer parte. Porque Eliabe fez isso também. Mas Davi não deu importância para o que o irmão falou. Deu as costas, simplesmente continuou perguntando o que ele tinha para perguntar para outras pessoas, já que o irmão estava desdenhando ele. Então, isso aconteceu, tá? Então, quando você vai reescrever sua história, vai ter um processo de intimidação. Toda vez, gente, sempre, sempre.
Toda vez que você coloca propósito, eu vou mudar minha vida, vou reescrever minha história, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ter intimidação. Outro exemplo bíblico que eu posso dar foi Jezabel. Jezabel intimidou Elias. Elias venceu 850 profetas de Baal, mas se intimidou pela voz de uma mulher, pela Jezabel. Quando Jezabel ameaçou a vida dele, igual você fez com meus profetas, eu vou tirar a tua vida também. E Elias ficou intimidado com Jezabel. Então, gente, a Bíblia, ela fala sobre isso, sobre essa questão da intimidação, num texto que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que às vezes a gente nem pensa sobre esse texto, mas eu vou trazer para vocês agora. Em 2 Timóteo 1, 6 e 7, quando Paulo orienta Timóteo, né? Olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, desperta o dom de Deus que há em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, Timóteo, não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de moderação e de amor. Aparentemente, esse texto, ele não fala muito na questão da intimidação. Mas quando você aprofunda no texto, quando você vai ver a palavra temor no grego, né? Porque esse texto foi escrito originalmente em grego. Quando você vai ver a palavra temor, que Paulo fala com Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor. Esse temor aqui, a palavra grega para ele é deilia. Deilia, que quer dizer timidez ou intimidação. Paulo está dizendo assim, pelo fato de você ser jovem, vão tentar te intimidar. Traduzindo o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Vão tentar te intimidar, Timóteo. Tá? Mas desperta o dom que há em você. Despertar o dom cabe a nós. Você já tem o dom de Deus. Você recebeu pela imposição das minhas mãos. Transferência, né, gente? Quando a pessoa é ordenada, consagrada, geralmente o líder que está acima dela coloca as mãos sobre a cabeça da pessoa. Transferência de autoridade, transferência de unção, transferência. Então, Paulo fala, você já foi ordenado, desperta o dom que há em você. E lembre-se, Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de temor. No grego, deilia, timidez ou intimidação. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de moderação, de amor. Que segredo tem aqui? Os nossos dons, eles podem estar adormecidos por causa da timidez ou por causa da intimidação. Quantas pessoas estão paradas, caladas, paralisadas por conta de intimidação, gente? Muitas pessoas. Muitas pessoas estão paradas por causa da intimidação. Quando estamos intimidados, nós agimos sobre o medo e não sobre a fé. E a pressão, ela revela isso, tá? A pressão que se coloca em cima da gente revela o que está dentro de nós. Saul, ele se intimidou pela pressão das pessoas. Para preservar a própria imagem, o que ele faz? Desobedece a Deus. Ele oferece sacrifício antes de Samuel chegar. Quando ele vê as pessoas se dispersando, ele fica preocupado com a pressão das pessoas e desobedece. Arão faz a mesma coisa. Quando ele foi pressionado pelo povo, porque Moisés estava demorando no monte, o que Arão faz? Faz um bezerro de ouro para o povo adorar. Então Arão, ele prefere ofender o Senhor para não ofender um homem. Então, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, porque a intimidação, ela também provoca, em algumas pessoas, desobediência. Porque você fica intimidado e você vai fazer alguma coisa para agradar o homem e não agradar a Deus. Isso também não é muito bom, né? Não dá para fazer isso. Portanto, a gente precisa andar na autoridade que nos foi dada por Deus. E a gente não deve ser intimidado com homens. Nem com homens, nem com demônios. Porque a intimidação vem pelo lado espiritual também, né? Às vezes os homens nos intimidam, às vezes o mundo espiritual também tenta nos intimidar. Nós precisamos permanecer na nossa posição de autoridade. Identificar o espírito de intimidação
e se recusar a ficar sob seu controle. Quando você percebe, você identifica ali uma intimidação, você se recusa a ficar sob o controle do medo. Por quê? Quando você controla o seu ambiente espiritual, a intimidação não tem vez na sua vida. A intimidação, ela precisa ser confrontada, porque aquilo que você tolera, você não pode mudar. Se você está tolerando coisas erradas na sua vida, você nunca vai mudar, porque você serve aquilo que você teme. Se você tem medo de alguma coisa, você vai temer aquele medo. Por isso, nós não podemos temer o homem, nem temer os demônios. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, tá? Então, a segunda coisa que você precisa entender no processo de reescrita da sua história. Primeira coisa que eu falei aqui, você vai enfrentar tensão. Segunda coisa que eu falei, você vai ser intimidado. As pessoas vão tentar te intimidar. Terceira coisa que você precisa saber para reescrever a sua história, você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. Provérbios 12, 24. O evangelista Michael está dizendo aí que está sendo bênção. Glória a Deus, Michael. Deus abençoe. Graças a Deus. O Senhor está nos abençoando aqui, né? Nessa primeira live. Provérbios 12, 24 fala assim: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Então, gente, outro princípio. Quando você quer reescrever sua história, se levanta. Não fica parado. Não fica no mesmo lugar. Você precisa se movimentar. Gente, o mundo espiritual, ele está sempre em movimento. Deus, ele está sempre em movimento. Água parada dá dengue. Né, gente? Água parada dá dengue. O rio, ele está sempre em movimento. O rio, ele nunca está parado. Quando você vê o Espírito Santo na Bíblia, o Espírito Santo sempre aparece em movimento. A primeira referência que você tem do Espírito Santo de Deus na Bíblia diz lá em Gênesis que ele se movia sobre a face das águas. Jesus descreveu o Espírito Santo como um vento que se move. Olha só, né? Jesus descreveu de duas maneiras o Espírito Santo, principais. Algo que está em movimento, né? O vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. E como o Espírito da verdade. Foram duas características principais que Jesus dá ao Espírito Santo. Então, gente, o mundo espiritual, ele se movimenta o tempo todo. Os querubins da visão de Ezequiel estavam zigue-zagueando, né? Zigue-zagueando no céu, estavam em movimento. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Gente, o próprio Deus, ele não está parado. O próprio Deus, ele está em movimento. Quando o movimento é zero, é morte, é decadência, é decomposição. Se você quer reescrever sua história, você não pode ficar parado. Andar pela fé é lutar contra a gravidade que nos puxa para baixo. O movimento provoca mudança num espaço de tempo. Sem movimento, você vai atrofiar. Experimenta ficar deitado uma semana. Faz o teste. Fica deitado uma semana para ver se você vai conseguir levantar depois. Tudo atrofia, gente. No mundo espiritual é a mesma coisa. Na nossa vida é a mesma coisa. Tudo que está parado está no contrafluxo da prosperidade. Tem pessoas que querem prosperar, que querem aumentar, que querem progredir, mas não se movimenta. E isso, não, gente, não tem como. Isso é uma lei. É uma lei da natureza. É uma lei da vida. É uma lei do mundo espiritual, tá? O dinheiro tem que se movimentar. O sangue do nosso corpo tem que se movimentar. A nossa família precisa de movimento, de ação. Paulo disse que nós estamos em constante movimento de transformação, de glória em glória. Paulo disse no livro de Coríntios que nós estamos sofrendo uma radical mudança. Mudança é movimento. Mudança é metamorfose. Nós estamos sendo transformados de glória em glória.
Então, a experiência cristã é uma experiência de mudança. A experiência cristã é uma experiência de movimento. Arrependimento significa mudança. Quando você se arrepende, você muda. Você se movimenta numa direção contrária à que você está indo, né? A techuvá, que os judeus falam. É você mudar de rota, é você mudar de trajetória. A conversão exige de nós movimento de mudança. A regeneração exige de nós movimento de mudança. A santificação exige de nós movimento de mudança. Os profetas que foram usados no passado, o que eles anunciavam? Mudança, mudem. Mudem a cabeça, mudem o comportamento de vocês, porque Deus está vindo com o juízo. Então, tudo na Bíblia nos leva para isso. Não existe reescrita de história sem movimento. Viver é como andar de bicicleta, como já dizia Einstein, né? Aquele maluquinho, o cabelo todo maluquinho, né, gente? Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Se você está parado, desculpa, mas sinto te informar, não vai ter reescrita de história com gente parada. Não vai ter, gente, não tem. É impossível, é impossível. Você não vai sair de um ponto A para um ponto B sem mudança, sem movimento. Precisamos nos movimentar. Amém? Terceira coisa, né? É a terceira coisa que você precisa entender para reescrever sua história. Qual foi a primeira coisa, gente, que eu falei aqui para você reescrever a sua história? Quem está comigo aí desde o início, que lembra, para você reescrever a sua história, a primeira coisa, você precisa entender que você vai enfrentar tensão. Segunda coisa que você precisa entender, vão tentar te intimidar. Terceira coisa que você precisa entender, você precisa se movimentar. Quarta coisa, e a última, eu acho, deixa eu ver aqui se é a última, a quarta, gente. Quarta coisa que você precisa para reescrever a sua história, você precisa sair do bom e ir para o ótimo. Isso aqui é difícil, hein? É difícil. Sair do bom para o ótimo. Existem forças nesse mundo tentando nos esmagar. Existem forças nesse mundo que estão tentando nos amansar. Existem forças nesse mundo que estão tentando nos fazer medíocres. Sair do bom para o ótimo vai exigir de você uma intenção, uma força interior. Vai exigir de você mudança. Vai exigir de você lágrimas. Vai exigir de você. Porque todo movimento, a maioria dos movimentos que existem vai ser para te amansar. No mau sentido, tá, gente? Vai ser para te dominar, para reduzir você para mediocridade, porque o medíocre, ele não incomoda ninguém. O medíocre, ele não incomoda ninguém. Só que Deus não nos chamou para sermos medíocres. Deus não nos chamou para mediocridade. Deus está querendo nos fazer entender que Ele tem planos melhores para gente. Planos maiores pra gente. E você precisa entender que forças vão se unir para tentar te amansar no mau sentido, para tentar reduzir você a uma pessoa medíocre, a uma pessoa mais ou menos, a uma pessoa morna. Gente, água morna não serve nem para fazer chá. Em Apocalipse está dizendo, ou frio ou quente. É Deus que fala isso lá nas cartas, né, do Apocalipse. Ou frio ou quente, porque o morno eu vou vomitar. O morno, ele não sabe o que ele é ainda. Né? Ele está indeciso. Ele está indeciso. Ele não sabe se é frio, ele não sabe se é quente. Deus não gosta disso, gente. É uma coisa que causa repugnância em Deus. É a pessoa mais ou menos. Ah, mais ou menos. É a pessoa... Não.
Deus não nos chamou para mediocridade, tá, gente? E aí, vamos lançar a mão de um exemplo para você entender o que a vida vai tentar fazer comigo e com você. Quando você tem um elefante para amansar, um filhote de elefante, né? Um elefante vai trabalhar no circo, ele é um bicho enorme que precisa ser amansado. Como é que eles amansam um elefante? Eles pegam um filhote de elefante, eles amarram em cordas muito grossas, eles amarram numa árvore muito forte e o elefantinho fica ali se debatendo para sair. E ele não consegue, claro que não vai conseguir, porque ele é pequeno, tá bem amarrado numa corda muito forte, numa árvore muito forte. Quando esse elefante vai crescendo, ele acha que ainda está amarrado a uma árvore forte e a uma corda grossa. E mesmo ele sendo grande, tendo força para se libertar, ele não questiona. Ele se submete, porque ele não conhece a força que ele tem. Ele foi condicionado a não lutar, a obedecer, a ficar preso ali. Hoje, a gente está vivendo esse tempo. Hoje sempre, né, gente? Hoje sempre. Muita gente domesticada, amarrada em árvores existenciais. Não tem nada prendendo a pessoa, mas a pessoa foi tão acostumada a ficar presa que ela agora não tem força mais para se soltar. Então, a mediocridade ela é uma concessão pessoal de aceitar ser menos daquilo que Deus te chamou para ser, ou me chamou para ser. Então, quando a gente abre essa concessão pessoal, a gente aceita para nós mesmos menos do que seria o máximo, né? Essa que é a realidade. E a gente se torna uma pessoa medíocre. E é legal para muita gente, porque o medíocre ele não vai te incomodar, ele não vai incomodar. Ele não vai incomodar, ele vai ficar quietinho ali, ele não vai incomodar. Então, ser medíocre é aceitar viver na média, abdicando da sua excepcionalidade. Todos nós somos excepcionais em alguma coisa. Deus colocou excepcionalidades em todo ser humano, qualidades especiais em todo ser humano. Só que às vezes essas qualidades elas não saem, elas não florescem. Por quê? Porque a pessoa se conformou em ser medíocre. Tá bom. Tá bom. Eu ganho salário mínimo? Tá bom. Eu só tenho até a 5ª série? Tá bom. Eu só tenho 2º grau? Tá bom. A pessoa se conforma em ser medíocre. Vai reescrever a história como? Se conformando com a mediocridade? Nunca. Qual a diferença, gente, entre uma secretária que ganha salário mínimo e uma secretária que ganha 10 mil reais? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Uma se conformou com a mediocridade. Outra disse, não, eu posso fazer mais, eu posso ser mais, eu posso avançar mais. Então, uma secretária que ganha salário mínimo se conformou com aquilo, com aquele pouquinho, e não quer sair dali, tá bom. Outra falou, não, eu vou estudar, eu posso melhorar um pouquinho aqui. E vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando, e vai crescendo, porque isso é uma lei. É bíblico isso, né? Aquele que é fiel no pouco, no muito te colocarei. Se foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Isso é uma regra da Bíblia. E tem gente que fica com raiva disso. Porque o que tem, lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quem inventou isso? Foi eu? Não, foi Deus. A parábola dos talentos está aí para provar isso pra gente. Né? Todo mundo ganhou talentos de acordo com a sua capacidade. Que isso fique bem claro, tá lá no texto. Deus não deu talentos demais para quem não tinha capacidade. Deus deu de acordo com a capacidade. Para um deu 1, para um deu 3, para outro deu 5. Cada um dentro da sua capacidade. O que tinha 3 granjeou mais 3, o que tinha 5 granjeou mais 5, o que tinha 1 enterrou. Ele tinha capacidade para fazer melhor, mas ele preferiu enterrar. Enterrar talento é pessoal. Agora,
Eu não posso ficar ressentido com quem não quis enterrar. Se você enterrou o seu talento, o problema é seu, só seu. Eu não vou enterrar o meu talento. Se você quer ser medíocre, o problema é só seu. Eu não vou ser medíocre. Se você se conforma com isso aqui, legal. O problema é seu. Eu sei que eu posso ir além. E para reescrever a história, precisa avançar nisso, gente. Precisamos pagar o preço da conquista. Ter coragem de sair de odres velhos para sentir o vinho novo de Deus. E agora, para fechar essa live, eu te pergunto, em que árvore você está preso ou presa? Em que árvore você está preso ou está presa? Porque é só uma árvore que está te prendendo aí, é só uma corda que está te prendendo. Você tem força para sair disso. Reescrever a história. 2026 é tempo de reescrevermos a nossa história. E a boa notícia é que Deus não terminou. Deus não terminou com a gente. Tem uma página em branco aí para ser escrita. Aliás, tem um livro para ser escrito. Tem uma história aí para ser reescrita. O que eu vou fazer? O que você vai fazer para reescrever essa história? Porque a nossa história já foi escrita, ó, há muito tempo. E eu quero alinhar a minha vida à história que Deus escreveu para mim. Eu tô lutando para isso, gente. Eu tô lutando para isso. Vou fazer 49 anos semana que vem. 49 anos. E lutando. Senhor, eu nasci com isso aqui. Eu tô nesse ponto aqui. Eu quero crescer. Meu objetivo é sempre crescer. Porque se eu não estiver crescendo, eu tô morrendo. Essa que é a realidade. Se eu tô parado, eu tô atrofiando. Eu tô morrendo. Eu quero crescer. Eu quero melhorar. Eu quero aumentar. Eu quero prosperar. Eu quero estar alinhado com aquilo que Deus escreveu para mim. Eu quero morrer vazia. Eu não quero morrer com flechas sem ser usadas. Não, eu quero morrer vazia, né? Como o pastor JB fala muito isso. Eu falo muito no pastor JB porque é uma benção. Tem um livro aqui. Ai, que bom. Ele tá pertinho aqui. Vou mostrar para vocês. Esse livro aqui eu recomendo para todo mundo. Essa história de morrer vazio, tá? Ó, A Última Flecha. Esse livro aqui mudou a minha vida. Depois da Bíblia, foi um dos livros que mudaram a minha concepção, a minha mentalidade. O pastor Luciano colocou aí, há pessoas que acham que precisam mudar muito rápido. Se não puder mudar rápido, mude assim mesmo. Clarice Lispector disse, mude, mas comece devagar. Porque a direção é mais importante que a velocidade. Olha só, né? Que frase aí maravilhosa da Clarice, né? E é verdade, né? Há pessoas que acham que tudo vai acontecer de uma hora para outra. Não, gente, dê pequenos passos. Dê pequenos passos naquilo que você quer fazer. Vai mudando devagarzinho, vai fazendo coisas devagar. Um passinho de cada vez. Se você saiu daqui e foi para cá, você já deu um passo, você já não está da mesma maneira. Então, não é a rapidez com que você avança, é a direção certa que você avança. Então, esse livro, gente, é uma dica que eu dou. Gente, eu não dou dica ruim, eu só dou dica boa, tá? Porque eu leio bastante. Compre esse livro, gente. Coloca o objetivo de comprar esse livro. A Última Flecha, de McManus. Ele é da editora Chara. Compre esse livro, gente, A Última Flecha. Você vai mudar a tua mentalidade. Você vai entender que o teu compromisso é com Deus. Teu compromisso é com aquilo que Deus escreveu para você. Morre vazio, gente. Quando me enterrarem, quando eu morrer daqui a 100 anos, daqui a 100 anos, quando eu morrer, quando me enterrarem, só vai ter um corpo ali dentro. Porque todos os meus sonhos eu vou realizar com a ajuda de Deus. Tudo que eu almejo fazer, eu vou fazer com a ajuda de Deus. Vai ter só um corpo ali. Porque tudo que Deus escreveu para mim, eu vou correr atrás. Eu vou fazer, eu vou tentar com todas as minhas forças. Eu não quero ser medíocre. Eu não quero. A Alcione colocou aí, não podemos pular etapas. Isso aí. Ó, é degrau por degrau, é escada. É degrau por degrau.
é degrau por degrau. Mas morra vazio. Não seja medíocre. Se alinhe com a história que Deus escreveu para você. Porque Deus não terminou. Deus não terminou. E Deus não é Deus de deixar coisa inacabada. Às vezes fica inacabado não por culpa de Deus, mas por nossa culpa. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é um pai que tá ali, ó. Vai, meu filho, eu tô aqui contigo. Vai lá, tenta mais uma vez. Vai lá, meu filho, eu tô aqui te ajudando. Eu tô aqui com você. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Eu falei no início da live. Se você chegou aqui depois, assiste a live desde o início, porque tem muita coisa boa desde o início, gente. Deus não fica jogando na nossa cara os nossos erros. Ele não fica jogando na nossa cara as coisas ruins que a gente aprontou, não. Ele tá torcendo. Ele quer o nosso melhor. Ele quer reescrever a nossa história. Ele tem a capacidade para fazer isso. Então, recapitulando aí, ó. É tempo de reescrever a sua história. O que você vai precisar saber para reescrever a sua história? Número 1, você vai enfrentar tensão. Número 2, vão tentar te intimidar. Número 3, você vai precisar se movimentar. Número 4, você vai precisar sair do bom para o ótimo. Número 5, a história ainda não acabou. Você pode ter sido derrotado, você pode ter passado por situações super difíceis em 2025, mas 2026 tá aí, já começou. Você tá vivo, com saúde, disposto, e Deus pode reescrever essa história. Esse ano, que seja o ano de mudança, que seja o ano de transformação na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Essa é a primeira live com temas do ano de 2026. Amanhã é sábado, amanhã nós estamos estudando o livro de Mateus. Todo sábado eu estou aqui estudando um capítulo do livro de Mateus. Gente, não tem coisa melhor do que mastigar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus nos seus pormenores. E eu tenho feito isso aqui há 5 anos na minha rede social. Pregar a palavra eu prego desde os meus 13 anos, né? Não é novidade para mim pregar a palavra. Mas lives tem 5, vai fazer 6 anos que eu estou fazendo lives aqui. E eu tenho certeza que Deus está nesse negócio, tem abençoado muitas vidas. Se essa live te abençoou, com certeza eu sei que te abençoou. Toca nesse aviãozinho, gente. Envia essa live para alguém. Compartilha no Facebook, compartilha no seu Instagram. Envia para alguém. Copia o link, manda pelo WhatsApp para alguém. Abençoa a vida de alguém. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, irmã Marrom, Marise, Pastor Luciano, Misha, Thaís. Tem bastante gente aqui hoje, hein? Jovelina, Cida, né? Gente, muita gente aqui. Tem gente que eu não sei se ainda tá. Joyce. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um ano maravilhoso na presença de Deus. Até a próxima live, se Deus quiser.